Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é uma aula muito especial onde eu vou falar sobre aplicações Laravel multi-tenants. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carlos Ferreira, eu sou fundador da Especialista TI, criador do maior canal do YouTube sobre assuntos Laravel do Brasil. Já treinei milhares de alunos na minha plataforma AD, tanto na plataforma AD através do canal do YouTube e outras plataformas também. Então, o que nós vamos ver nessa nossa apresentação? O que você vai aprender? Qual vai ser a abordagem dessa nossa apresentação aqui? Eu vou falar para você o que é aplicações multi-tenants, especialmente com Laravel, mas se você quiser simplesmente entender o que é aplicações multi-tenants, o conteúdo que eu vou ensinar aqui também é útil para você, então seja bem-vindo também. Por que é importante você utilizar aplicações multi-tenants? E eu vou falar dos dois modelos existentes, que é o Single Database e o Multi-Database. Vou falar das vantagens e as desvantagens de cada um para você tomar a decisão qual modelo utilizar no seu negócio. Então, sem mais delongas, vamos direto para a prática para você entender o que é aplicações multi-tenants. Então, o que é multi-tenants? Nada mais é do que uma aplicação centralizada, ou seja, uma única instância com vários clientes. Pode ser um ou vários clientes, ou seja, você tem uma única aplicação e essa aplicação é acessada por N clientes. Em resumo, é isso. Não tem segredo e basicamente é isso. Por que você deve trabalhar com aplicações multi-tenants? Só para exemplificar aqui para você entender melhor, vou contar rápido a história que aconteceu comigo, só para você entender por que é importante. Eu lembro de uma empresa de até de médio porte, e essa empresa ela vendia um sistema para clínicas. Era um sistema muito bom, realmente muito bom, porém, eles tinham uma grande desvantagem por não utilizar multi-tenants. O que eles faziam? Eles tinham clientes no Brasil todo, e quando eles vendiam, por exemplo, conseguiam um novo cliente no estado de Goiás, ou de São Paulo, ou do Sul, enfim, o que eles tinham que fazer? Tinha que ir alguém daqui, ir lá onde conseguiu esse novo cliente deles, levar um servidorzinho, colocar esse servidor lá onde está o seu cliente, um servidor local, e cada servidor desse tinha uma cópia do sistema. Agora você imagina o trabalheira que dava. Por exemplo, quando chegava lá, colocava o servidor, arrumava direitinho lá, tudo bonitinho. Cada cliente precisava ter um servidor isolado e eles ainda repassavam esse custo para o cliente. Então imagina que ficava muito mais caro, tanto para o cliente quanto para eles também, para a aquisição desse novo cliente. E você tinha várias cópias do mesmo sistema em diferentes servidores. E quando precisava da manutenção, o que eles faziam? Olha só para você ver o tamanho do problema que eles enfrentavam. Tinha que acessar remotamente cada projeto, ou seja, cada servidor, e atualizar servidor por servidor, ou seja, atualizar aplicação por aplicação. Agora você imagina o tamanho do trabalho que eles tinham. E com isso eles perdiam a oportunidade de ter escalabilidade, ou seja, o negócio deles era limitado. Embora tinha um sistema muito bom, já era muito bem segmentado, muito bem formatado, se precisava adicionar uma nova feature, ou seja, fazer uma nova adaptação, o trabalho de manutenção deles era gigante por ter várias aplicações, ou seja, várias cópias do sistema em diferentes lugares. Mesmo que utilizasse, por exemplo, um Git ou qualquer ferramenta para ajudar a centralizar esse código, todo jeito o trabalho de manutenção é muito grande porque você tem várias cópias do mesmo sistema em vários lugares. Então fica muito difícil trabalhar com isso. Já um sistema multi-tenant, não, você tem uma única aplicação e seus clientes acessam a sua mesma aplicação. Então você tem a aplicação centralizada, se precisar dar manutenção nela, criar novas features, etc., está tudo no mesmo lugar. Então por isso que é importante. É a grande motivação para você trabalhar com sistemas multi-tenants, independente do Laravel ou não. Aqui você pode ver alguns exemplos de aplicações que utilizam multi-tenants. Então você tem a conta azul, você tem toda a plataforma da Google, GitHub, Slack, ferramentas de e-mail marketing, entre outras ferramentas que você pode ver aqui também. Aqui apenas alguns exemplos de ferramentas, mas existem milhares de ferramentas que precisam trabalhar com o modelo de multi-tenants. Toda ferramenta, projeto que precisa de mais de um cliente que vá acessar esse mesmo projeto, você precisa trabalhar com um sistema de multi-tenants, onde você separa esses dados por clientes. Então vamos falar um pouquinho das vantagens de trabalhar com sistemas multi-tenants. A primeira grande vantagem, levando em consideração aquele modelo que eu falei, é a redução de custos. Ou seja, você tem uma única aplicação, então você tem um único servidor, então logo o seu custo é muito menor. Então se você trabalha com clientes, você não precisa repassar esse gasto para ele, então com isso você consegue ter mais clientes, porque você vai cobrar uma taxa menor. E sua redução de custo é muito maior porque você está tudo centralizado em um único servidor. Como eu disse, como a aplicação está centralizada, a adição de novas features, ou seja, criar novas melhorias, correções de bugs, fica muito mais fácil porque está tudo no único lugar. Então isso é uma vantagem incomparável. A facilidade de manutenção também, como eu disse, está centralizado. Da manutenção, fazer um upgrade, fica tudo muito mais simples. E obviamente você tem a chance de escalar essa aplicação muito maior. Por exemplo, vamos imaginar aquele cenário que eu contei, daquela empresa que eu contei. Suponha que um cliente deles tem um volume de dados muito grande. O que acontecia? Eles tinham que fazer um upgrade naquele servidor. Agora imagina o tamanho do problema. Nesse caso aqui, se você precisar fazer um upgrade, como a aplicação está centralizada, você faz o upgrade e já vai atender muito bem nesse cenário aqui. Então a sua chance de escalabilidade ela é muito maior. Então você fica muito mais flexível para isso. Nem tudo são flores, também tem desvantagens.
A customização ela se torna um pouco mais complicada, ou seja, mais complexa, já que você vai ter um sistema que vai ter vários clientes acessando, então você tem que ter um nível e um critério de customização de código um pouquinho maior e um cuidado também para um cliente não acabar vendo dados de outros. Então a customização se torna um pouquinho complicada, nada exagerado, mas tem uma certa complicação. Você precisa criar uma customização de código, ou seja, embora seja uma customização inicial, um setup inicial, você precisa criar um nível de customização um pouquinho maior do que sistemas isolados. Nada também que seja uma desvantagem gigantesca, mas existe. E aqui um ponto muito importante que é a separação de arquivos. Vamos imaginar que a gente desenvolveu um sistema multitenant onde vai ter vários clientes e cada um vai fazer sua gestão de posts, por exemplo. Vamos imaginar que quando ele faz o upload de uma imagem do post, a gente pega o título do post e coloca no nome da imagem. Uma estratégia interessante. Mas se dois clientes, dois tenants seu que estão acessando esse mesmo projeto, coloca dois títulos iguais, porque já cada um pode ter o mesmo post com o mesmo nome, azar deles, se eles colocam a imagem com o mesmo nome, ou seja, o post com o mesmo nome, um vai substituir a imagem do outro. Agora imagine que sejam projetos bem distintos. Então a gente vai ter um problema de customização dessa imagem. Então o que nós podemos fazer para separar arquivos? No caso eu dei o exemplo de imagens, mas pode ser arquivos de forma geral. Você faz separação por UUID. Então você tem esse UID que identifica esse usuário, ou seja, seu tenant, e quando fizer o upload, você faz o upload separado por diretórios utilizando o UID, onde cada usuário vai ter seu próprio UID. E com isso, então, você não tem esse problema de um tenant substituir o arquivo do outro. Então você resolve esse caso utilizando a customização de separação de arquivos por UUID. Vamos falar agora primeiramente do primeiro modelo, que é o Single Database. A arquitetura do modelo Single Database ela é basicamente todos os dados no mesmo banco de dados, ou seja, se eu tenho 300 tenants, ou seja, 300 clientes, todos esses dados ficam centralizados no mesmo banco de dados. E como que nós fazemos então a separação dos arquivos por tenant? Basicamente, você pode adicionar uma coluna Tenant ID em todas as suas tabelas e você identifica seu tenant através do Tenant ID, ou seja, você identifica os registros e faz a separação deles através do Tenant ID, onde cada empresa, por exemplo, você tem a empresa X, então o Tenant ID dela é 1. Então, quando você for buscar os dados dessa empresa X, você utiliza a coluna Tenant ID para fazer esse filtro. Então, basicamente, essa é a estratégia de separação de registros no modelo Single Database. Uma das estratégias para identificação do Tenant ID, ou seja, identificar o tenant do usuário que acessou, é através de subdomínio. Veja esse exemplo aqui. Se o seu cliente vai lá e acessa com o subdomínio cliente1.seudomínio.com.br, a partir desse subdomínio, você tem uma tabela central, e nessa tabela central, onde tem todas as informações dos tenants, você identificar o tenant dele, para que com isso, quando você for buscar os registros desse tenant, você tenha esse Tenant ID para conseguir fazer esse filtro. Então, basicamente, essa é a estratégia de subdomínio, onde você, através do subdomínio, identifica qual que é o Tenant ID de quem está acessando aquelas informações e devolve as informações de acordo com o subdomínio. Então, você identifica o Tenant ID pelo subdomínio. Basicamente é isso. A próxima estratégia possível também no modelo Single Database é você identificar os registros por usuário. Ou seja, o usuário acabou de autenticar no seu sistema, você tem um domínio central, ou seja, por exemplo, myapp.com. Ele acabou de autenticar, então você tem uma tabela Tenant ID que está ligada diretamente a esse usuário. E a partir dessa tabela de tenants, você pega o Tenant ID, que é o tenant que está relacionado a esse usuário, e você consegue então trazer as informações, filtrar os registros a partir do Tenant ID. Basicamente essa é a estratégia também. Lembrando que você podia também relacionar os registros diretamente com o ID do usuário, não tem nenhum problema, também é uma estratégia de multitenants, funciona perfeitamente também. Mas a estratégia que eu particularmente gosto de adotar é ter uma tabela de tenants, onde tem um Tenant ID, e eu relaciono esse tenant com um relacionamento de 1 para 1 com essa tabela, e com isso eu consigo recuperar o Tenant ID para fazer a separação dos registros. Agora falando um pouquinho mais tecnicamente, como que você faz então para trazer os registros separados por tenant? Basicamente você utiliza Global Scopes, é um recurso do Laravel, é um recurso muito simples, e é exatamente ele que você utiliza para fazer o filtro dos registros através do Tenant ID. Então, em vez de você toda vez for fazer, por exemplo, trazer todos os usuários, fazer user, where, tenant ID, o ID do tenant, você simplesmente faz user all, igual está vendo esse exemplo aqui, e ele já filtra automaticamente para você através de Global Scopes, onde você aplica esse escopo global, e ele já aplica automaticamente o filtro pelo Tenant ID. Isso aqui te dá uma margem de segurança muito maior, porque você não precisa fazer toda vez que for buscar algum registro, seja post, usuário, que seja o que for, você não precisa ter que ficar fazendo esses where, e a chance de esquecer isso é muito grande. Simplesmente faz a consulta como deve ser feita, e através do recurso de Global Scopes, automaticamente o sistema já filtra para você através do Tenant ID do usuário. Lembrando que esse sistema pode ser identificado, esse Tenant ID
tanto pelo subdomínio, também pode ser identificado pelo próprio usuário logado. E a mesma estratégia vale para quando você for inserir um novo registro. Você pode utilizar observers do Laravel para quando for inserir automaticamente o Tenant IDs, que também te dá uma margem de segurança muito maior. Por exemplo, quando você for inserir um novo usuário, faz essa query aqui normal, user create, passa um array com os outros dados do usuário, e ao invés de ter que adicionar também um Tenant ID, que é um risco muito grande você esquecer de colocar esse dado, você simplesmente utiliza os observers do Laravel para quando for inserir, colocar automaticamente o Tenant ID a partir da identificação do Tenant ID. Isso aqui tudo pode ser automatizado para você, de forma que dá uma margem de segurança muito maior para o desenvolvedor, que você não precisa toda hora ficar se preocupando em inserir Tenant ID, de filtrar os registros por através do Tenant ID, e ele já faz automaticamente para você. Então, basicamente, o Observer já resolve esse caso aqui para você. Qual que é a vantagem de utilizar o modelo de Single Database? Embora tenha um nível de customização, que é utilizar Scopes e Observers, é muito fácil de aplicar, é bem simples de utilizar Global Scopes e Observers, bem fácil mesmo. A estrutura de Migrations aqui ela é muito simplificada, diferente do modelo de Multidatabase, que eu vou falar mais adiante. O sistema de Migrations do modelo Single Database ela é simplificado, a gente não precisa mudar nada. A única mudança que precisamos fazer é colocar, obviamente, a nossa coluna Tenant ID em todas as tabelas para identificar o registro de quem que é o tenant que é responsável por ele, que é o tenant dono daquele registro. Outra vantagem também é se você, por exemplo, tem vários clientes, você quiser fazer um relatório geral de todos os seus clientes, todos os seus tenants, fica muito mais simples, já que você tem tudo na mesma tabela, ou seja, tem tudo no mesmo banco de dados. Então fica bem fácil fazer um relatório de todos os seus tenants. Como nem tudo são flores, tem também as suas desvantagens. Como eu disse, adicionar a coluna Tenant ID em todas as tabelas, então você tem esse nível de customização, onde toda a tabela precisa ter esse Tenant ID para você identificar o registro. É uma desvantagem, não grande, mas não deixa de ser. Se você tiver, por exemplo, 10 clientes e um desses clientes tem um volume de dados muito grande, então você vai ter uma sobrecarga e, de certa forma, esse cliente grande ele vai estar consumindo mais recursos do que os outros, então acaba se tornando um pouquinho injusto esse modelo. Então, essa é uma desvantagem. E é muito difícil migrar, por exemplo, suponha que você tem um cliente lá e ele fala que, cara, eu não quero mais trabalhar com você, quer que você remova todos os meus registros do seu sistema. Então você tem um nível de trabalho muito grande, então tanto para migrar, caso você tenha que migrar para a estrutura que ele queira, ou seja, suponha que você desligou desse cliente, ele quer os dados dele, então para você desligar desse cliente dá muito trabalho, que você tem que ficar filtrando os registros, tem que usar um relatório especial, enfim. Então é algo complicado. Mas basicamente essas são as vantagens, as principais vantagens, existem outras também. Vantagens também existem várias outras. Eu não vou ficar falando todas aqui, porque senão a gente ficaria horas e horas falando tanto de vantagens e desvantagens. E agora nós vamos falar do modelo de multidatabase, multitenant, multidatabase. A arquitetura do modelo de multidatabase é cada cliente, cada tenant tem sua própria base de dados. Pronto e acabou. Então cada um vai ter sua própria base e com isso você vai ter várias instâncias para vários clientes, várias instâncias de banco de dados. A aplicação continua sendo a mesma, mas cada cliente tem seu próprio banco. Uma das estratégias possíveis é a identificação de qual database aquele cliente é responsável, ou seja, qual database que nós vamos conectar à nossa aplicação, que é onde estão os dados daquele cliente, é através do subdomínio. Por exemplo, se eu sou lá cliente1.myapp.com, então nós vamos ter um banco de dados central, onde eu vou guardar as informações. Olha, o cliente cujo subdomínio é cliente1, o banco de dados dele é o DB01. Então, quando eu acessar a nossa aplicação, eu faço lá a consulta nessa tabela, onde eu tenho as informações do meu tenant, pego essas informações, qual que é o banco de dados dele, e a partir dessas informações do banco de dados, eu alterno a minha conexão com o banco de dados, de forma que eu desconecto o meu banco de dados principal e conecto nesse novo banco de dados, que é o banco de dados responsável por esse nosso tenant, esse nosso cliente. Então, basicamente, essa é a estratégia de subdomínio. No modelo de multidatabase, nós sempre vamos precisar ter um banco de dados central, e nesse banco de dados central vai ter a tabela de tenants, onde vai ter todas as informações do tenant, que pode ser o nome do tenant, a imagem dele, o banco de dados dele, dados de conexão, enfim. A outra estratégia é a estratégia de domínio, que eu coloquei subdomínio, mas é a estratégia de domínio. A vantagem desse modelo aqui para o subdomínio é que você, por exemplo, trabalhar com certificado SSL, não precisa ficar fazendo várias configurações para vários subdomínios. Então você tem um domínio do seu cliente, por exemplo, cliente1.com.br. Ao acessar com esse domínio, você identifica esse domínio no seu sistema e a partir desse domínio você consulta a sua tabela de tenants no banco de dados principal, recupera quais são as informações, qual o banco de dados que aquele domínio acessa, quais são as informações dele de acesso e desconecta do banco de dados central e conecta no banco de dados daquele cliente. Então a identificação do acesso aqui, ou seja, a identificação de qual database você vai conectar, é a partir do domínio. Então essa é a estratégia também. Outra estratégia possível, essa eu não gosto,
que é a identificação por rotas. Então você tem um único domínio, por exemplo, myapp.com, e acessa lá Tenant 1, então você conecta ao banco de dados do Tenant 1. Tenant 2, barra Tenant 2, acessou a rota Tenant 2, você conecta ao banco de dados do Tenant 2. Particularmente não gosto dessa estratégia aqui. Outra estratégia possível, tanto no modelo single e multi-database, é quando você, por exemplo, vai logar na sua aplicação, tem aquele select e lá você coloca qual tenant você vai conectar. Então, se você, por exemplo, tiver centenas de clientes, fica muito inviável aquela seleção de qual cliente você vai acessar. Por exemplo, eu coloco meu e-mail, minha senha, e lá tem o select, que é o combo box, com todos os meus tenants. Então, eu falo, cara, eu vou conectar com o tenant 1, com a empresa, por exemplo, empresa XYZ. Eu particularmente não gosto dessa outra estratégia, nem dessa nem da de rotas, acho que fica muito inviável. Configurações que nós precisamos fazer para trabalhar com o modelo de multi-database. No arquivo de database, config database, você precisa setar as configurações de acesso ao banco de dados principal, ou seja, a configuração default do banco de dados central, então você coloca no seu arquivo config database, e você também precisa ter uma configuração adicional, que é as configurações dinâmicas, onde nós vamos setar, a partir do momento que identificou qual é o tenant, você vai alternar a conexão de banco de dados para esse tenant. Então toda essa configuração fica no arquivo de database. E esses dados vão ser, no caso de tenants, por exemplo, vai ser mudado automaticamente e dinamicamente através da identificação do tenant. Ou seja, eu acessei com minha aplicação com o domínio XPTO. Eu pego esse domínio e identifico no meu banco de dados principal quais são os dados de acesso do meu tenant, ou seja, quais são os dados de acesso, desde banco de dados, usuário, senha, etc. E a partir disso, eu faço a conexão, ou seja, alterno a conexão para o banco de dados dele. E como que você pode fazer para alternar essa conexão? Através de middleware. Então você identifica qual que é o domínio, ou subdomínio que você quiser usar para identificar seu tenant. E a partir dessa identificação do tenant, você faz a alternância da conexão para o banco de dados dele. Nesse caso aqui, no modelo de multidatabase, a gente precisa fazer uma customização dos arquivos de migrations. Você não pode utilizar a estrutura padrão, que fica dentro de database migrations. Você precisa criar as tabelas dos seus tenants, dos seus inquilinos, dos seus clientes. Na estrutura database migrations, por exemplo, tenant. E aqui todas as tabelas a respeito dos seus clientes vão ficar aqui dentro. Então você vai ter tabela de usuários, de posts, etc. Então vai ficar aqui dentro. E na estrutura padrão você deixa a configuração do banco de dados central, seu banco de dados main, seu banco de dados principal. Vamos falar das vantagens de trabalhar com o modelo de multi-database. Como os dados aqui são segmentados por tenants, ou seja, cada tenant vai ter o seu próprio banco de dados, fica muito mais fácil de você testar. Quando eu digo testar, fica mais fácil de você acessar o banco de dados do seu cliente e testar as informações, testar a conexão. Fica mais fácil nesse caso aqui. Outra vantagem é que não precisa trabalhar com nem scopes nem observers, já que os dados vão estar isolados por database. O risco de você misturar dados, ou seja, de um tenant ver registro de outros tenants, é muito menor. Então você não tem esse perigo, porque cada tenant, como ele vai estar conectado na sua própria base de dados, então só vai ter registros e informações dele mesmo. Então não tem perigo do meu tenant, ou seja, do tenant 1, ver dados do tenant 2. A chance é muito menor. Mais vantagens. É mais fácil exportar. Suponha que o meu cliente fala, cara, eu quero meus arquivos de banco de dados. Você manda ele para mim aí? Você vai lá, simplesmente acessa o banco de dados dele, exporta os arquivos e manda para ele e tudo certo. Seguindo a mesma linha de exportar aqui, você também pode usar um backup muito mais fácil. Embora você pode ter vários bancos de dados, possa talvez dificultar, mas suponha que um cliente fala, cara, eu quero meu banco de dados, eu quero um backup do meu banco de dados hoje. Você simplesmente vai lá, manda o backup para ele, faz o backup ou customiza esses backups. Tem como fazer scripts para customizar essa criação de backups. Enfim, se você for fazer alguma configuração local, por exemplo, mudar de cor, etc., é muito mais fácil você trabalhar com a customização, porque como os arquivos vão estar local, ou seja, vai estar no próprio banco de dados do usuário, se ele quiser um menu com uma cor diferente, basta simplesmente ter uma tabela com customizações do seu ambiente ali e fica muito mais fácil por estar local. Outra grande vantagem é a questão do upgrade, fazer escalabilidade. Suponha que você precisa de fazer um upgrade de um cliente que está tendo um registro de dados, ou seja, está tendo um volume de dados muito grande. Então você pode simplesmente pegar um cluster maior para ele, com maior suporte de banco de dados, e com isso você pode escalar de acordo com o cliente. A vantagem desse modelo aqui também é que você pode cobrar a parte. Por exemplo, se você tem um cliente que consome poucos registros, ou seja, consome pouco recurso de banco de dados, então você pode cobrar valores diferentes para cada um deles, já que cada um vai ter uma instância diferente, então com isso você vai gastar menos com aquele cliente e você cobra de acordo com aquilo que ele realmente consome, com aquilo que ele realmente precisa. Se, por exemplo, você tem um cliente Casas Bahia, então a Casas Bahia obviamente tem milhares de registros, então precisa de um cluster de banco de dados muito maior,
então precisa de uma arquitetura de banco de dados muito mais robusta, então você cobra de acordo com aquilo que ele vai utilizar. Nada mais justo. Outro ponto também. Suponha que você foi lá e simplesmente desligou daquele tenant. Ele fala, cara, eu não quero mais trabalhar com você por motivo X, Y, Z. Então você vai lá, simplesmente remove todos os registros dele, apagando o banco de dados, e tudo certo. Então você não tem registro daquele tenant, então com isso você não vai ter problemas com ele judicialmente. Outra vantagem, controle de latência. Um exemplo muito interessante, suponha que você tem clientes no mundo todo. É o que o Facebook faz muito bem. Como se você tem clientes no mundo todo, eu tenho um cliente lá, por exemplo, na Inglaterra. Então não faz sentido eu ter um banco de dados desse meu cliente aqui no Brasil. Eu simplesmente coloco o banco de dados dele lá na Inglaterra, então a latência para fazer a conexão com esse banco de dados dele é muito menor. E quando ele vai acessar os registros, como o banco de dados está mais próximo de onde os clientes dele acessam, ou seja, eu tenho meu tenant, os clientes dele acessam toda a maioria na Inglaterra, então como eu coloco meu banco de dados lá, consequentemente a latência vai ser menor, porque vai estar acessando a base de dados que está muito mais próxima deles. E fazer o upgrade é muito mais fácil, eu já tinha adiantado essa parte aqui. Então, a chance de escalar para cada cliente aqui é muito maior. Então, se um cliente precisa de mais recurso, eu simplesmente escalo para ele, de forma que ele tenha mais recurso como ele precisa. Desvantagens. Como nem tudo são flores também, no modelo multidatabase também tem problema. Nós temos desvantagens aqui também. A grande desvantagem é que é muito mais complexo. É bem mais complexo você trabalhar com o modelo multidatabase. Então, seu risco, ou seja, sua chance para erros, sua margem de erros tem que ser muito menor. Então, se você for desenvolver um sistema com multidatabase, seu controle, seus testes, sua gestão do sistema em si tem que ser muito mais criteriosa para você não cometer erros. Porque se você comete um erro, a chance de dar problema é muito grande. Então, logo, esse modelo se torna muito mais complexo que qualquer outro. Você precisa ter uma arquitetura personalizada de migrations, como eu disse. Então, como seus tenants vão ter uma estrutura de tabela diferente, então você precisa ter uma arquitetura, um path, um caminho diferente para esses arquivos. No caso, fica dentro de database, migrations, tenant. Como nós temos uma estrutura personalizada para ficar no nosso arquivo de migrations, também nós precisamos criar um comando, embora seja algo muito simples de fazer, mas você precisa criar um comando adicional simplesmente para rodar as tabelas dos seus tenants, ou seja, dos seus clientes. Então precisa criar um comando, algo bem simples, mas precisa dessa customização. Existem outras desvantagens aqui também, eu acredito que essas são as principais, mas enfim. Agora a pergunta que talvez você estivesse fazendo, qual que é o melhor modelo, o single database ou o multi-database? Eu confesso, particularmente falando, que seria muito arrogante da minha parte falar qual modelo é melhor, porque a realidade é que não existe uma bala de prata aqui que resolva todos os casos. Para alguns casos, o modelo single database vai atender muito bem, para outros casos, o modelo multi-database vai atender muito bem. Em alguns casos em específico, combinar os dois modelos, que pode combinar também, funciona muito bem. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que não existe uma bala de prata, ou seja, não existe caminho perfeito, não existe um modelo exato, ideal para todos os casos. O que eu gosto particularmente, eu prefiro trabalhar com o modelo de multidatabase, para quando você tem clientes mais complexos que requerem um controle maior de banco de dados. Então eu particularmente prefiro trabalhar com o modelo de multidatabase para lidar com clientes maiores, mas não quer dizer que ele seja um modelo melhor, que ele também tem desvantagens como você viu. E agora eu quero deixar também um convite para você, caso você queira desenvolver sistemas com, seja um modelo single database, eu tenho um curso completo sobre esse modelo single database. Aqui tem a página de vendas desse curso para você saber como trabalha, enfim, tem passo a passo ensinando como desenvolver sistemas com single database. Tá aqui o valor do curso, é um curso com valor realmente muito abaixo do que realmente vale, porque é um sistema que você tem a chance de ganhar muito dinheiro em cima disso. Então você tem um modelo single database aqui completinho, um curso para você se matricular e aprender como realmente faz isso na prática. Eu também tenho um curso de multi-database. Esse curso que ficou bem interessante porque tem a criação da tabela. Por exemplo, você contratou um novo cliente, então nós já cadastramos esse nosso cliente, que é o nosso tenant, automaticamente já cria o banco de dados para ele, automaticamente já cria as tabelas para esse tenant e já fica tudo certo para você já vender esse sistema e ganhar dinheiro em cima disso. Então são dois cursos bem interessantes, caso você precise combinar com os dois modelos, basta simplesmente se matricular nos dois cursos para você entender quais são as diferenças de um para o outro realmente na prática. Se você não quiser fazer o curso, tudo bem, só com aquela apresentação que eu fiz já vai dar para você ter uma base muito boa do que fazer, ou seja, da Backup Service, com o Scope, enfim. Mas aqui fica o convite para você conhecer esses cursos, acesso vitalício, com valores realmente muito abaixo do que realmente vale, e aqui eu ensino na prática como que você aplica tanto o modelo de multi-database, como que você aplica também o modelo de single database. Então realmente recomendo que você se matricule nesses cursos, acho interessante para você ver na prática como que trabalha, e com isso você consiga realmente ganhar dinheiro desenvolvendo sistemas nesse formato, onde você pode ter um único sistema e ter vários clientes, e consequentemente faturar muito nesse segmento aqui. É isso aí, está aqui o meu convite.
Eu espero que você tenha gostado dessa nossa apresentação, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário e eu terei o maior prazer em te responder. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.